Histórias assombradas. Vamos lá, o demônio sabia quem ele era. Olá, Aninha, o relato a seguir é uma espécie de continuação do relato A Vida Estranha do meu amigo. Foi escrito no mesmo dia, praticamente. A minha intenção era escrever logo tudo relacionado a esse meu amigo, mas achei que ficaria muito extenso, então achei melhor ir dividindo e ir contando aos poucos, já que se trata de relatos muito densos. Então, numa sexta-feira, após o horário de aula, já no final do ensino médio, eu, meu amigo, que vou chamar de Edu, mais umas 5 pessoas resolvemos andar de bicicleta aqui em uma praia famosa de Salvador, já que ficava muito próximo do colégio e faltando cerca de uns 30 minutos para o fim da aula, o Edu virou-se para o lado que eu estava com uma expressão de muita preocupação e disse: "Eu acho melhor não ir." Como eu o conheço, eu já fui logo perguntando se ele estava bem. Só para lembrar vocês, esse amigo dele, ele tem uma mediunidade assim, que a hora que ele foi, a mãe levou ele para pedir ajuda, para ver se tirava isso dele lá no centro espírita, o cara, tipo, praticamente se ajoelhou assim e falou: "Cara, ele é muito superior a mim, eu não posso fazer nada. Ele tem uma aura, um negócio que não é comum." Então, é por isso que ele tá falando aqui desse amigo. Ele era meio estranho, assim, no meio das pessoas. Estranho não, ele era mais introvertido, mais individualista. Bom, e ele virou e falou: "Eu acho melhor não ir." Como eu conheço já, fui logo perguntando se ele estava bem. E nessa hora, os amigos que iriam com a gente já abandonaram a aula, já querendo saber o que ele tinha. Como ele não comenta essas sensações estranhas que ele tem, só disse que não podia ir e aconselhou a todos que também não fossem. Ninguém ouviu e foram os 5. Eu decidi não ir. Como estava cedo, fomos para minha casa trabalhar numa HQ que nós estávamos criando. Então sexta passou e sábado de manhã, antes de me levantar da cama, o telefone começou a tocar. Eu levantei sonolento, atendi. Era a Dani, uma das amigas que tinha ido para a praia na noite anterior. Nome fictícios, tá? Atendi sem a menor paciência, já dizendo: "O que é? Que saco, o que é?" Dani já foi logo dizendo: "Olha, quando chegamos na praia, começamos a correr na praia, conversar e mais tarde resolvemos dar um mergulho na praia. Umas 7 horas da noite, sentamos numa barraquinha de lanches e o tempo foi passando quando na mesa do lado levantou um cara, passou a mesa que nós estávamos, parou na mesa do lado da nossa, tirou uma arma das costas e atirou num cara do nosso lado. Eu, assustado, perguntei: "E você? E os outros?" Ela ficou em silêncio um pouco e disse: "Não teve nada, graças a Deus. Estão dizendo que foi acerto de contas." Ela desligou e eu na mesma hora liguei pro Edu. Ele nunca teve interesse por rede social nem nada. Liguei pro telefone fixo e ele também não atendeu. Me arrumei e fui lá na casa dele. Chegando lá, eu já fui logo comentando sobre o assunto. Falei: "Você soube de ontem?" "O que aconteceu?" Ele disse com uma cara de preocupação. E eu expliquei a situação para ele, que para variar não ficou muito surpreso e fez cara de: "Eu te avisei." Ele falou que quando chegou em casa ontem estava acontecendo uma festinha de família. Umas 5 pessoas, uns 2 primos e as suas namoradas, e que aconteceu algo que deixou ele um pouco desorientado, acredito. Os familiares estavam bebendo muito na sala. Como ele é muito antissocial, olha lá, não falei? Como ele é muito antissocial, ele tentou fugir do encontro com os parentes, mas não tinha como, pois para ir para o quarto tinha que passar pela sala, para ir para o primeiro andar.
Quando chegou lá, um primo que estava quase jogado no sofá começou a rir com uma voz extremamente diferente, distorcida e grossa. Levantou-se, se contorcendo e depois ficou de pé e começou a rir em tom de deboche para todos na sala que ficaram completamente em silêncio. Edu parou e ficou observando a cena. O ser que, acredito, incorporou no corpo do primo que tinha bebido muito, não sei vocês, mas eu acho que a bebida deixa as pessoas mais expostas a esse tipo de coisa, mas não sei se teve relação. Com certeza, sim, a bebida deixa, sim, as pessoas mais abertas a qualquer coisa. E quem? Vai ser um anjo que vai incorporar em quem tá bêbado? Não. Quem que tá por ali zombeteando as coisas? Só coisa baixa, né? Então é uma vibração que não é muito boa. E aí a pessoa, talvez pessoas que, não sei, tenham até alguma certa facilidade, bebeu, abriu o corpo, tirou as defesas, aquilo facilita e entra mesmo. E pode fazer muita cagada. Bom, então a entidade entrou no primo que tinha bebido muito e o demônio começou a falar em latim, acredito. E depois apontou para um amigo que estava no canto, desconfortável com a situação e muito debochado, falou para ele: Paulo, que é nome fictício, tá? Mas o ser falou o nome dele mesmo. Paulo. Paulo fica se escondendo atrás dessa imagem de bonzinho, de bozinhinho, Paulo fica se escondendo atrás dessa imagem de bozinhinho, mas é podre por dentro. Você tá como a Gabriela, não é mesmo? Então por que você trai ele? Você tá com a Gabriela, não é mesmo? Então por que você trai ela, eu acho? Um silêncio macabro tomou a sala e todos estavam completamente perplexos. Então Paulo levantou e foi para cima dele dizendo: Você é um mentiroso, para de falar isso. Como se não bastasse, o ser o abraçou forte e olhando nos seus olhos, debochando como sempre, disse: Mentiroso, Paulo? Eu não costumo mentir. Se você quiser, eu digo até o nome dela. Ana, eu juro, o ser expôs todos que estavam na sala, falando de traições, de atitudes incorretas tomadas por eles. Enfim, foi uma sessão de lavagem de roupa suja. Edu parado no canto da sala observando tudo. Até que o ser olhou para ele e ficou sério. Aproximou-se dele e, em tom de ironia, disse: Você? Eu não quero nem olhar para sua cara. Virou-se novamente e começou a xingar muito todos que estavam ali. Edu então foi em sua direção e deu um soco no rosto. E deu um soco no seu rosto. E o primo caiu. Ficou desmaiado por uns 20 minutos e depois acordou reclamando de dor. E estava sentindo por causa do soco. Todos muito chocados ainda não falaram nada. Ele, que aparentemente não lembrava de nada, né? A voz tinha voltado ao normal, ele realmente não tinha como saber daquelas coisas. A relação entre esses dois primos até hoje é conturbada. Mas o que aconteceu ali nem o próprio Edu sabe dizer. Mas tudo só me leva a crer que ele expulsou o demônio do corpo do primo com um soco. Olha lá, funciona. Tipo, ele desacordado, você não vai possuir. Então vamos lá. Pá, pronto, acabou a possessão. Outro fato interessante é quando o Edu deu um soco no primo, ele desmaiou junto com ele. O Edu desmaiou também. Edu só foi lembrar do soco que deu no primo muito tempo depois. Ele também não lembra desse soco. Então baixou outra entidade ali, talvez isso. Foi lembrar isso muito tempo depois, numa conversa em família. A grande questão é
alguma entidade do bem encarnou nele naquele segundo para expulsar o suposto demônio do corpo do primo. Fica essa dúvida, será que foi isso? Aninha, esse meu amigo tem muitos casos sobrenaturais envolvendo premonição, etc. Eu vou enviando à medida que ele me conta. Abraços. Que louco. Pergunta se ele não quer ir pra Bolívia com nós. Assim eu vou ouvindo tudo já. Que coisa. Olha só, quem falou que anjo veio expulsar, veio expulsar no soco, filho. Falei, você cale sua boca. Pá. Foi bem assim. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.